Boa tarde. Nessa tarde, estou aqui para ministrar a aula de ciência do sétimo ano, a qual nós vamos trabalhar a questão de como é a obtenção da energia por meio dos seres vivos, para que nós possamos trabalhar as substâncias e os seres vivos necessários, a manutenção da vida e a reprodução. Primeiramente, nós podemos dizer que todos os seres vivos ele precisa de energia para produzir as suas próprias substâncias necessárias, para que haja o que? A manutenção e a reprodução da vida. Por outro lado, ele se obtém disso por meio de quê? Da energia, basicamente, que é por causa de duas formas. Primeiro, produzindo, como é a forma de produção deles, a forma de cada etapa, de cada fase, como também a forma de decompondo ou consumindo. Podemos dizer assim. Produzindo, tu já sabe, que vem de produzir. Produzir é algo que você vai construir, vai criar e assim vai, por diante. E consumir é quando você precisa de alguma coisa para se alimentar, para sobreviver, no dia a dia. E decompor é aqueles restos de coisas que você se alimenta e assim decompõe na face da terra, Então, desde já, podemos dizer que a biosfera e a biodiversidade têm contexto totalmente diferente. A biosfera é tipo como é a vida na Terra. A biosfera quer dizer esse conceito. E a biogeografia é como é a distribuição dos seres no planeta Terra. Vimos hoje animais em extinção, vimos hoje animais normais no seu habitat natural, mas hoje nós podemos dizer que o processo da fotossíntese é um processo a qual tem dois tipos de produtores iniciais, a qual podemos dizer as plantas como produtor terrestre e as águas como produtor aquático. Podemos dizer que essa energia que é decorrente da fotossíntese é decorrente de quê? Da luz luminosa e térmica que é fornecida pela fotossíntese, pela luz do sol para os seres vivos. E essa luz que fornece chega até as plantas e ali traz com que a energia química chega até uma fonte assim para os seres vivos. E ali eles são responsáveis, assim representam principalmente diante da sua produção ali, quando ele for produzir, seja no néctar, seja na questão das folhas, seja na questão das raízes, e ali vai produzir a tradicional conhecida glicose, que é açúcar. E isso é produzido pela fotossíntese, essa luz luminosa do sol e térmica que fornece para os seres vivos sobreviver no dia a dia. Então podemos dizer que as águas e as plantas são seres clorofilados que obtêm os alimentos que necessitam para a fotossíntese. Eles, se não fossem esses seres, não tinha como outros seres vivos poder ter seu consumo, sua produção, sua forma de decomposição. Então é através disso. Podemos dizer que os consumidores, são seres, que são incapazes de produzir. Eles não têm capacidade de produzir seus próprios alimentos, ou seja, suas próprias substâncias. Mas eles precisam de outros seres para o quê? Ter seu próprio alimento, para ingerir aquele alimento. É por isso que eles dependem necessariamente, indiretamente, desses seres produtores, como as águas e os peixes. Então, e as plantas. E outra coisa interessante toda essa decomposição, após isso, eles vão descartar os restos de alimentos. Os restos de alimentos no dia a dia. Como, por exemplo, essa dinâmica. São o quê? São fungos, são bactérias, são outras coisas mais que eles restos de fezes, de urinas, que são feitos pelos animais, deixados na matéria, na superfície. Então podemos dizer que diante da cadeia alimentar, um depende do outro. Isso nós vamos aprender na próxima aula, o que é cadeia alimentar e o que é teia alimentar, a diferenciação de um do outro. Mas podemos dizer que uma cadeia alimentar muito conhecida hoje é a questão do que começa pelo ser produtor. Vou dar um exemplo da cadeia alimentar terrestre, que é mais
para a nossa terra aqui, para nós conhecer. Os produtores inicial é a planta, aí tem animais que dependem dessa planta para ter sua própria sobrevivência, como os pássaros, como os gafanhotos, os insetos, que é os gafanhotos, como também animais como coelho, cavalo, vaca, entre outros que dependem de ingerir de animais de vegetação, né? A qual isso é o que? É os subgrupos que dependem da energia, da produção da energia. Então esses consumidores natural primário, eles se alimentam sua energia de vegetais. Então ele não tem outro meio de sobrevivência, a não ser esses vegetais. Se não fosse o mato, a grama, as folhas, não tinha como eles desenvolver outras espécies na superfície terrestre. Esses consumidores primários já fornecem a oportunidade dos consumidores secundários, que é aqueles que se alimentam já de consumidores primários, porque eles já se alimentam de animais carnívoros. Os animais produtores primários, eles são conhecidos como herbívoros, e os secundários são considerados carnívoros. Importante destacar que eles são conhecidos como gato, cachorro, gato, cachorro são considerados consumidores secundários, e também são conhecidos como sapo, né? O mais conhecido. Então, vamos colocar aqui uma lógica, que já explicamos aqui. Começando pelo secundário, o produtor inicial, que é a planta. Depois, quem precisa da planta? Depende da planta. O gafanhoto, um exemplo. Quem já precisa sobreviver do gafanhoto? O sapo. Aí agora nós vamos para o consumidor terciário, né? Que é aqueles que se alimentam tanto dos consumidores secundários como também primários, ou seja, ele tanto se alimenta animais ele se alimenta, se ingere de alimentos vegetais, como também carnívoros, né? Nesse sentido assim, eles dependem da planta, como também ele depende da carne, né? Então isso se dá o nome de quê? Ornívoros, porque ele depende dos dois. Então nós podemos dizer um animal ornívoro, podemos dizer terciário, podemos dizer que é a onça pintada, podemos dizer um urubu. Eles dependem do quê? De animais, tanto dos dois lados, entendeu? Os seres humanos, como nós, dependendo dos dois lados. Como por exemplo, nós é ornívoros, porque nós se alimenta de legumes, frutas, legumes, tudo isso é o quê? Coisas vegetais. E carnívoros porque nós se alimentamos de carne, de ovos, de peixes, tudo isso é o que? Questão carnívora. Então tudo isso é a dinâmica que acontece hoje. E depois vem a decomposição, né? Que os animais eles fornecem, né? Para o meio ambiente. Como diz aqui no livro. A questão, a vida é possível. A vida na Terra é possível porque a energia radiante do Sol chega até aqui, graças à sua posição em relação ao Sol. Nosso planeta recebe uma quantidade de energia solar que propicia a temperatura média adequada e fornece a existência da água em estado líquido. Então, a água é importante, né? Porque ela fornece toda essa matéria. Se não fosse a questão das chuvas, da evaporação dos oceanos, das nuvens, não tinha como ter toda essa produção. Por isso que nós devemos saber hoje, né, fazer diante dessa análise, saber a importância, né? Porque cada substância, eu acredito que todo mundo já deu concluir, né? Todo mundo já teve essa visão. Como é a análise, o diagnóstico de como sabemos quais são as substâncias e quais são os seres vivos necessários, né, para a manutenção e a reprodução da vida. Diante do que? A questão da energia térmica e luminosa. Então, nessa tarde, eu acredito que vocês aprenderam um pouco diante dessa relação ecológica que acontece na superfície. Podemos concluir assim, né? Que vocês possam ter um bom proveito dessa aula, apesar que em poucos minutos, mas desde já, essa é a aula de hoje.